Bom dia, irmão. Saúde e paz a todos. Pode se sentar. Glória a Deus. Que bênção, que alegria, que privilégio para nós, né? Estarmos aqui essa manhã para celebrarmos ao Senhor, glorificarmos o nosso Deus, adorar o Senhor, reconhecendo a sua grandeza, né, irmãos? A sua glória, a sua misericórdia. Que bom, irmãos, que a gente não vê há tempos, né? Tá juntos aqui, adorando ao Senhor. Nós estamos orando, né, irmãos, para que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e a gente tenha logo uma vacina aí e todos possam se sentir mais seguros para tocar a vida normal, a gente voltar a se reunir como antes. Não sabemos direito quando isso vai acontecer, né? Vocês sabem que não é seguro confiar nos políticos ou no que eles falam, mas nós conseguimos orando e nos organizando para um futuro próximo, né? Glória a Deus. Eu quero orar com você, agradecendo ao Senhor por esse tempo. E esse mês nós estamos falando sobre a graça. Nosso tema é maravilhosa graça, incomparável graça. E especificamente hoje, como o tema de hoje, eu quero falar sobre a incomparável e escandalosa graça. Esse mês nós estamos refletindo sobre isso, sobre a graça de Deus, o que é a graça de Deus sobre nós. E hoje eu gostaria de meditar com vocês, baseado no texto de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no capítulo 1, sobre a incomparável e escandalosa graça. A graça do Senhor que está além da nossa compreensão, que está acima da religião, a graça que nós desfrutamos tão intensamente e que também nos incomoda tão intensamente. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o Senhor? Nós te louvamos, Senhor, agradecidos por essa manhã. Somos gratos pela vida que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor, por estarmos vivos nesse tempo de guerra, nesse tempo que o mundo está sendo abalado, Senhor. Somos gratos pela vida, Senhor, quando muitos têm perdido ela. Somos gratos porque o Senhor tem nos guardado debaixo das suas mãos, pela sua misericórdia, Senhor, que nos alcança, essa graça, a abundante graça, que nos fortalece, que nos oferece o seu favor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos hoje, de acordar pela manhã e vir à reunião, encontrar os nossos irmãos, rever os nossos irmãos, irmãos que há tempo não vemos, que estamos com saudade, reunirmos com aqueles que não podem vir, Senhor, e nos acompanham e estão conosco, através das redes sociais. Senhor, nós te agradecemos, inclusive pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de podermos continuar comungando com nossos irmãos, falando com eles, ouvindo-os, ouvindo a sua palavra, compartilhando a sua palavra, louvando o teu nome junto através dessas redes sociais. Esse novo jeito, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado de fortalecer a comunhão. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Quantos irmãos ainda, Senhor, encontram-se enfermos, internados, esperando um milagre teu, Senhor, a sua mão misericordiosa alcançá-los, ó Deus, para trazê-los novamente à vida, à restauração, à cura. Como somos gratos a Ti, ó Deus, pela sua viva palavra, que tem nos sustentado nesses dias tão diferentes, ó Deus, esses dias que não pensamos que iríamos enfrentá-los. Somos gratos, ó Deus, pela vida preciosa dos irmãos, que têm exercitado a fé e o amor, através da oração, da compaixão, da intercessão, que tem nos alcançado, que tem nos dado ânimo e vigor e alegria, e a intercessão, Senhor, que tem trazido cura no meio do seu povo, como nos ensina a sua palavra. Senhor, nessa manhã nós queremos celebrar a Tua vontade, a Tua glória, a Tua bondade. Pedimos que a Sua palavra flua, Senhor, entre nós e através de nós, na vida dos irmãos que nos acompanham agora e aqueles que serão alcançados em algum outro momento, Senhor, através das redes sociais. Oramos, ó Deus, para que essa palavra traga vida, cura, consciência, transformação
que nós sejamos ambientes da manifestação do Teu reino. Nós pedimos isso agradecidos e para a Tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, abra sua Bíblia aí, meus amados. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Graça. Quando falamos da graça, né, vem muitas coisas em nossa mente. A graça, ela é a definição mais simples, né? É favor não merecido, né? Favor não merecido. Mas isso nos escapa muitas vezes, viu, irmãos? E a gente tem feito aqui um exercício para lembrar o que é graça, ou pensar o que é graça a partir da perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus. Então, uma maneira boa de nós trabalharmos o conceito de graça é não mérito. Graça é não mérito. Então, se mérito tem a ver com você, graça não tem a ver com você. Se mérito tem a ver com o que você faz, com o que você é, no sentido de o que você produz, graça não tem a ver com isso. Graça não tem a ver com o que você é, não tem a ver com o que você produz. Graça não tem a ver com os seres humanos. Os seres humanos são objetos da graça. Objeto é objetivo. Os seres humanos são o alvo da graça, o alvo maior, central, mais importante da graça. Então, graça não tem a ver comigo. Graça tem a ver com quem doa, com o doador. Graça tem a ver com Deus. O que eu faço que lembra a graça é um reflexo da graça de Deus em mim. Não é de mim, é de Deus. Então, graça não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que eu mereço. Graça tem a ver com Deus. Eu e você, os seres humanos, são alvos da graça. E isso faz toda a diferença em nossa vida. E João, ele vai tratar desse assunto extraordinário. Os irmãos vejam que toda religião, irmãos, tem um componente de meritocracia. Toda religião ensina que para você ter, você precisa fazer. Ouça bem isso. Às vezes você vai ver e ouvir isso na boca de alguns pregadores evangélicos e eles estão redondamente enganados. E eles estão muito influenciados pelo legalismo das religiões, inclusive do judaísmo. Nós acabamos de ter um período aqui estudando o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um dos livros de sabedoria das Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento, que nos fala sobre graça. No livro de Eclesiastes, o pregador vem compartilhando conosco a consciência e o entendimento de que tudo na vida é mérito. Alguém planta, colhe. Alguém dá, recebe. Quem é bom é feliz. Quem é mau, não é feliz. Quem cuida da vida e é sábio tem bons resultados. Quem não cuida da vida e é tolo tem maus resultados. E em seguida ele começa a dizer, olha gente, mas não é bem assim. Porque o sol nasce ele vai trazendo esse conceito de sol que vem para justo e injusto. Aí ele fala, tem gente que é boa que morre cedo, tem gente que é ruim e vive bastante. Tem gente que é sábio e não é levado em consideração. Tem gente que é tolo e o pessoal bate palma e vai no enterro dele e diz, ele é fantástico, era maravilhoso. O Eclesiastes vai dizendo que muita gente se esforça muito, é muito forte, se dedica, se empenha, mas ele percebeu que nem sempre a vitória é de quem é mais forte, nem sempre a conquista é de quem se empenha muito. E ele vai trazendo um outro conceito para nós, de que a existência não cabe nesse modelinho de troca. Nós gostamos disso, os seres humanos, nós os humanos gostamos disso, e entendemos que é assim, porque é da nossa natureza, a nossa natureza é tão autocentrada, que ela tem como referência a si mesma para fazer tudo. Então se eu faço a coisa certa, eu mereço aplausos, logo eu exijo isso de você também. É daí que vem essa raiz nossa de perfeccionismo, que traz tanto mal para a gente, que também é um pecado. Mas olha que interessante, como eu tenho essa natureza autocentrada, eu entendo que
se eu faço as coisas, eu mereço um retorno. E nós não concordamos com isso, irmão? Todo mundo aqui concorda com isso? Claro que sim. Só que a existência nossa é mais do que isso. E esse modelinho fechado não cabe na existência nossa. Por quê? Porque nós não vivemos num universo onde só tem ação e reação. Isso é física. Isso não é graça. Isso não é a realidade da vida. A física é parte da vida. É uma leitura da vida, é um segmento, é alguma coisa que pode se ler e falar da vida. Aí o Eclesiastes vai ensinando para a gente que não, que a única coisa que a gente pode se segurar, e aí sim é uma certeza, é tema a Deus e siga a sua palavra, porque o resto é como se nós estivéssemos andando num fio da navalha ou numa corda acima do abismo. E quem sustenta essa corda é Deus. Quem segura todas as coisas é Deus. As religiões, ao contrário, ela ensina que nós, portanto, pegando esse conceito de mérito, elas ensinam que para você receber alguma coisa, você tem que dar, você tem que merecer. E às vezes nós ouvimos isso na boca de alguns pregadores evangélicos, influenciados inclusive pelo judaísmo, e dentro do judaísmo, isso em parte é verdade, mesmo na Torá, quando você vai estudando a Torá e o Pentateuco e os outros livros do Antigo Testamento, você vai entendendo, como eu acabei de falar, do Eclesiastes, do livro de Jó, do livro de Oséias, ensinam sobre graça, que esse modelo de troca não cabe na existência. E as religiões então dizem, se você faz, você recebe. Se você dá, Deus olha para você e fica feliz e diz, esse é gente boa, eu vou ajudar ele. Quantas pessoas aqui sofrem e dizem assim, obrigado, Senhor, pelo sofrimento? Então, essa semana aconteceu alguma coisa ruim com você, você se machucou, você se cortou, você perdeu alguma coisa, teve um encontro que não foi bom, alguma coisa que você planejou não deu certo. Quem de nós paramos e dissemos assim, obrigado, Senhor, porque isso não deu certo? Obrigado, Senhor, porque eu quebrei o pé. Obrigado, Senhor, por causa dessa chuva maravilhosa que encheu meu carro. Obrigado, Senhor, pelo motor do meu carro que fundiu. Obrigado, Senhor, pela bicicleta que me roubaram. Alguém já orou assim? Obrigado, Senhor, pela enfermidade que me alcançou. Nós oramos assim? E por que nós não oramos assim? Como eu vou agradecer uma coisa que me faz mal? Como eu vou agradecer uma coisa que eu não mereço? Ninguém merece fundir o motor, ninguém merece ficar doente, ninguém merece ter a bicicleta furtada, ninguém merece um mau encontro, ninguém merece ter uma chuva que enche a casa, ninguém merece. Olha o conceito de mérito tão arraigado em nós que nós não conseguimos dizer, Senhor, obrigado porque meu filho ficou doente. Irmãos, quem fala obrigado porque o filho ficou doente? E não é obrigado no sentido de, ai Deus, que maravilha, estou tão feliz. Não. É obrigado no sentido de, Senhor, é o que tem para a vida. Eu não mereço mais, nem menos do que isso. Me dá a graça para eu lidar com isso, e isso é suficiente para mim. O conceito de religião é que se alguma coisa está errada alguma coisa está acontecendo errada na vida, é porque alguma coisa está errada com você. Se alguma coisa está errada na vida, é porque alguma coisa está errada com você. Quantas pessoas hoje estão falando assim, e eu ouvi pessoas dizer isso, é natural, não estou fazendo crítica, é natural, estou dizendo que isso é da nossa natureza. Poxa, eu estava tão perto do emprego agora, tudo certo, e aí vem essa pandemia do quinto do inferno, e o que eu fiz para isso? Alguém me disse assim, o que está acontecendo que alguma coisa está errada, um irmão machucou a mão, o outro quebrou a perna, o outro trincou o osso, o outro... Será que alguma coisa está acontecendo? Sim, tá, nós estamos na vida. Nós estamos na vida. O que aconteceu de errado para você perder o emprego? O que aconteceu de errado para você estar em crise agora dentro de casa? O que aconteceu de errado para ter lares sendo destruídos agora em tempo de crise? O que aconteceu? Nada. A vida está fluindo, as coisas estão acontecendo no dia a dia, como o curso da vida. E tudo isso só é possível em Deus, porque sem Ele,
nem na vida nós estaríamos. Nós vamos a alguém na beira da cama do hospital, e eu já fiz isso não sei quantas vezes, mesmo já em estado desenganado pelos médicos, né, em estado terminal, e você pergunta, você quer ir embora? E alguém diz o quê? Não, eu queria um milagre de Deus. Por quê? Porque nós estamos agarrados na vida. Que vida? A vida que não é minha, que não é tua, que nós não fizemos nada para ter ela. A vida que Deus nos deu. Que mérito eu tenho? Que mérito você tem? Que mérito o ser humano tem? A religião diz que sim. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, faça isso e Deus vai te dar. Será que você já ouviu alguém falar assim? Faça aquilo e Deus vai te dar. Olha, tem um jeito que você pega a Deus e Ele não escapa. É a campanha de tantos dias, é a campanha do monte, é a campanha do mar, é a campanha... Irmãos, a gente não tem problema com campanha, tá? Se você quiser fazer campanha, fique à vontade. Mas é quando isso começa a virar moeda de troca. É o jejum de tantos dias. Ah, irmão, é só jejuar que a casa cai ou levanta, sei lá, alguma coisa acontece. É só fazer aquela ação que Deus não vai se segurar, Ele vai entregar os pontos para você. Quantas vezes você já teve a experiência de orar, jejuar, passar um processo de santificação e você se sente leve, alegre, cheio do Espírito Santo, sensível à voz do Senhor, e você ora, parece que o Senhor está falando com você face a face, você diz, eu estou bem, estou bem. Aí passa um outro período, você faz o mesmo jejum, a mesma prática, a mesma leitura, e o negócio está frio, você parece estar morto. Você fala, meu Deus, pecado é grave mesmo, o que eu fiz para não... Por quê? Mérito, é a ideia de mérito. Aquela vez eu fiz, deu certo, agora eu vou fazer de novo, vai dar certo, mas não é assim que funciona. Porque a graça não depende de mim nem de você. A graça não é mérito, a graça é dádiva. A graça é favor, a graça depende da fonte e não do destino, do objetivo que sou eu e você. Mas que bom que eu e você somos alvo da graça, maravilhosa graça, incomparável graça, escandalosa graça. João diz assim, no evangelho que ele escreveu, o evangelho de Jesus, no capítulo 1, eu vou ler o texto, depois nós vamos conversar sobre ele. Diz assim, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim.
Amém? Olha que texto extraordinário. João, o evangelista, vai falando desse princípio. No princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra, no princípio é o discurso, no princípio é aquele que cria. No princípio há alguma coisa que ele chama de logos, de palavra, de discurso, da verdade. E ele fala assim, olha, no princípio era o logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus. Todas as coisas foi feita por esse logos, por essa palavra. Lembra-se? Olha como esse texto do João, ele aponta para Gênesis capítulo 1, porque o João sabe que quem está ouvindo a pregação dele também conhece Gênesis capítulo 1. Algumas pessoas dizem que o livro do Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, a criação do homem, a queda do homem, é um mito, é uma história, é só uma ilustração da vida. Mas é interessante que os apóstolos e Jesus citam o Antigo Testamento, citam a Torá, o Pentateuco, o Gênesis, Moisés, não como um mito, mas como uma verdade, como uma realidade. Então lá em Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, quando Deus disse, é o Logos. Quem fala? O Logos. Que palavra sai? O Logos. Quando o Logos diz, haja luz, o que aconteceu? Nada diferente do que o escritor do Hebreus diz assim, Deus chama à existência as coisas que não existem. Não existia luz, mas ele disse, haja luz. E não sei de onde saiu a luz. E a luz passou a reinar no universo. Não havia porção seca, não havia água, não havia verde, não havia animais. E o Senhor vai dizendo, e à medida que Ele vai falando cada coisa, as coisas vão passando a existir. Antes ainda disso, não havia anjos, não havia querubins, nem serafins, não havia as hostes celestiais. Mas o Senhor, à medida que ia falando, que o Logos ia se manifestando, começava a vir à existência aquilo que não existe. O nome disso é graça. Eu e você só estamos no universo, e somos, planeta Terra, quando a gente vê uma parte, da Via Láctea, os irmãos já viram aquela imagem da Via Láctea, que parece que é uma neblina assim. O planeta Terra está em algum lugar lá no meio, que você nem vê. Há uma pontinha lá. Você pode ver o Sol, mas não vê a Terra, porque ela é escura. Lá na Via Láctea, está lá uma pontinha. E o escritor de João, o escritor João aqui está dizendo assim, quando Deus disse, haja luz, haja terra, haja porção seca, haja água, e Ele vai criando todas as coisas, Ele está olhando para alguém que Ele vai colocar nesse planeta, tão pequeno, tão insignificante. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que nós olhamos aqui, irmãos, é criatividade. A luz, a lâmpada é criatividade, o som é criatividade, isso aqui, isso é criatividade. É criatividade a roupa que eu tenho, a que você tem. É criatividade o seu cabelo, o seu corte de cabelo. É criatividade onde nós estamos sentados. É criatividade. O homem tem criatividade, mas só Deus é criador. O homem tem muita criatividade, mas o homem só pode ter criatividade porque alguém o criou. Você é bom no que você faz? Você é bom no seu trabalho? Você tem vocação? Você tem talento? Você tem dons? Olha que maravilha, e todos nós temos. De onde vem isso? Da graça de Deus. E sabe o que você fez para alcançar isso? Nada. Eu estou aqui porque a graça me trouxe. A graça me sustenta. A graça me deu corpo. A graça me deu consciência. A graça me deu talentos. A graça me deu vida. Eu sou devedor à graça. Tudo é por graça. Todos nós estamos sustentados por Deus,
na sua incomparável graça, na sua maravilhosa graça, na sua grandiosa graça. Eu já falo da escandalosa graça dele. Somos gratos ao Senhor, irmãos, pelo que Ele tem feito por nós. João deixa claro que tudo o que foi feito por intermédio dele. Sem Ele, nada do que existia, nada do que existe seria feito. Esse Deus é o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, o Deus de bondade. Ele é a luz, ele é Jesus de Nazaré. Diz assim o texto no versículo 10: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que é a graça, aquele que é o instrumento da graça, se fez homem. Jesus de Nazaré, irmãos, ele é uma edição, vamos dizer assim, uma edição limitada. Limitada no sentido de contida. Ele é um Deus encapsulado. Jesus de Nazaré, o Jesus histórico que andou em Jerusalém, na Palestina, aquele Jesus que as pessoas viram ele. Abra o Epístola de João, primeira Epístola de João, no capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia. João, ele não fala da queda. Vocês percebem que quando você está lendo João, ele não fala da queda no capítulo 1. Mas ele se refere ao capítulo 1 de Gênesis. Para nós, capítulo 1, para ele não tinha capítulo, né? A história da criação. E na história da criação está contemplada a queda. Então lá em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas, criou o homem, colocou o homem nesse ambiente extraordinário de graça. A gente vai, irmãos, em alguns lugares aí, ou vê algumas fotografias em lugares que a gente não consegue e não pode ir, e você fica encantado. É uma explosão de criação, de grandeza, de glória, de beleza. E por que Deus fez tudo isso? É claro que é para a glória dele, a Bíblia diz isso, mas isso é manifestação de graça. Ele não fez isso porque ele estava mal, depressivo, chateado, enfadado, e falou assim: eu vou passar o tempo, deixa eu fazer um negócio aí, vou criar a terra. Vou criar o homem, não tenho o que fazer, vou criar o homem. Não. Esse Deus Todo-Poderoso, ele manifesta o seu amor. E não é possível manifestar amor sem criar, sem reproduzir. Então, quando nós amamos, nós queremos reproduzir esse amor. E reproduzimos ele, ou manifestamos ele, através de atos. Normalmente os casais têm filhos, ou quando não querem ter filhos, adotam algum filho, ou cuidam de alguém, ou são padrinhos e madrinhos de alguém, ou quando não é questão de ter filhos, manifesta esse amor, arrumando alguma coisa para cuidar. Vai cuidar de um bicho, vai cuidar da natureza, vai cuidar, mas quer manifestar amor cuidando. Deus não só é aquele que cuida, mas é aquele que gera. Então esse Deus Todo-Poderoso, no seu grande amor, ele gera vida, ele gera existência. Então ele faz todas as coisas, mas mais do que isso, ele faz a coroa de todas as coisas. Ele faz a coisa mais excelente que Deus podia fazer, que é criar alguém à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele não podia criar um Deus, porque Deus não se cria, mas ele cria uma coisa parecida com ele, que é um deusinho, pelo menos para nós, que chama ser humano. E ele coloca esse ser humano no jardim e fala: olha, cuida de tudo isso. Eu fico imaginando o que não seria, irmãos, o jardim antes da queda. O que será que não seria? Que planta não se viu? Que cheiro não se sentiu? Que tato não se teve? Que experiência não se teve antes da queda? Se o homem usa pouco da sua capacidade, da sua inteligência hoje, quase nada, 5, 7, 10, não sei exatamente quanto, e faz o que faz, imagine esse homem
com plena capacidade de inteligência, de sensibilidade, conectado com tudo, conectado com a terra, com os animais, com Deus, consciente de si mesmo. Imagina o que era essa potência de homem, irmãos, de ser humano. E esse ser humano decide romper relacionamento com Deus. E esse homem, então, afasta-se de Deus. Esse homem quebra a comunhão com Deus. E Deus, no seu infinito amor, para vir resgatar esse homem que se rebelou contra ele, ele precisa se fazer um como esse homem caído. E João diz assim na primeira epístola dele, no capítulo 1, lá no Evangelho, no capítulo 1, ele diz assim: e o verbo se fez carne, e a luz se fez homem, e a palavra veio habitar entre nós. Não é uma força de linguagem, não é uma expressão, ele não está falando de uma energia. Ele diz aqui na primeira epístola dele, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, percebemos, o que as nossas mãos tocaram. Eles tocaram no Deus que virou gente. O Deus eterno, pense nisso, o Deus eterno, que criou o universo e tudo que existe, finalmente, ele se encapsula, ele entra numa cápsula, ele entra num espaço limitado chamado corpo, e ele nasce em Nazaré. Ele nasce em Belém, né? E vai morar em Nazaré. Ele nasce na Palestina. E ele nasce para manifestar a graça de Deus, a escandalosa graça de Deus, porque o homem do jardim rejeitou a maravilhosa graça de Deus. O homem lá no jardim rejeitou essa graça que Deus deu a ele. Satanás chegou ao homem, convenceu ele que ele era o máximo. Ele olhou para si mesmo e falou: oh, realmente eu sou. E a serpente falou: olha, cara, você pode ser como Deus, igual a Deus. Não como Deus, mas igual a Deus. E ele falou: acho que você tem razão. Eu tô imaginando aqui, né, o homem pensando: acho que você tem razão, cara. Eu imagino Satanás enganando a mulher, e depois a mulher falando com o homem, e todo mundo fazendo uma reunião e dizendo: eu acho que Deus está escondendo alguma coisa da gente. Eu acho que Deus, Ele é bom, mas Ele não é tudo isso não. Porque olha para o nosso potencial, olha para a gente, olha a nossa capacidade. Eu acho que nós podemos mais. E Ele, claro que você pode ser como Ele é. E quando eles embarcam na mensagem do Satanás, do diabo, eles estão abrindo mão da palavra de Deus. Eles estão dizendo: a partir de agora, nós não cremos mais em Deus. A partir de agora, nós cremos na palavra do diabo. A partir de agora, nós não cremos mais no Logos. Nós cremos numa criação dele. Satanás, que se tornou esse inimigo, que se tornou o acusador, que se tornou a antiga serpente, que se tornou o diabo. E então o homem perde a comunhão com Deus. Esse homem que tem toda a graça e que desfruta de toda a graça, ele simplesmente abandona essa consciência de graça e começa a crer que ele pode ser como Deus. Bom, não é possível, então ele rompe relacionamento com Deus. E João está dizendo assim, que esse Deus agora se fez carne, se fez gente. Se o primeiro Adão rompeu o relacionamento com Deus, abandonou a consciência da graça, desprezou o favor de Deus e quis ser autônomo e independente, o segundo Adão, Jesus de Nazaré, que é o Deus eterno, que é o Logos, que é quem criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, ele agora se encapsula num corpo de homem e vem morar entre nós, e vem nos buscar, e vem nos salvar. Sabe qual é o nome disso? Graça, incomparável graça. O que eu fiz para Jesus vir me salvar? O que o ser humano fez para que Jesus viesse vir salvá-lo? Bom, é claro que ele se perdeu primeiro, né?
Mas o que há no homem para que o Deus eterno deseje salvá-lo? Ontem nós tivemos aqui uma reunião que celebrando, né, o Dia da Consciência Negra, né, o Estúdio Comuna, foi muito bom. E sexta-feira foi o Dia da Consciência Negra. E entre nós agora tem que ter essas coisas, dias de consciência negra, do branco, do índio, do amarelo, do pobre, do rico. Por quê? Porque a gente ficou uma coisa estranha. A gente não se reconhece mais. A gente não se reconhece pela cor, a gente não se reconhece por causa do status social, a gente não se reconhece por causa do sexo, a gente não se reconhece por causa dos padrões da religião. A gente já não se reconhece. E aí nós vamos criando caminhos possíveis dentro da sociedade para resgatar as ofensas que a civilização foi produzindo nos índios, produzindo nos negros, produzindo nas mulheres, produzindo nas crianças, produzindo nos pobres. E nós vamos criando dias de consciência. E é o que pode se fazer, e é o que se dá para fazer. Mas o Evangelho tem muito mais do que tudo isso. O Evangelho veio trazer mais do que tudo isso. Quando Jesus de Nazaré encarna, ele vem nos resgatar dessa condição miserável que nós nos colocamos, que nós entramos, de abandonar a graça comum dele, que é para todos os homens, e nos perdermos. Ele agora sai da sua glória. O Criador, irmãos, é o que criou todas as coisas. Ele se faz homem. Olha o que diz o texto de Filipenses. Abra aí a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Diz assim, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou para si um corpo de carne e osso, para se fazer um como nós, com o objetivo de vir nos salvar, vir pegar em nossa mão e dizer assim: ei, vou te levar de volta para o jardim que você saiu. Vou te levar de volta para a comunhão com o Pai que você abandonou. Ei, vem aqui, eu vou levar você de novo. Ei, eu vou agora te ensinar como é ser gente. Eu vou ensinar de novo para vocês o que é não olhar para alguém por causa da cor, por causa do sexo, por causa do dinheiro, por causa da idade, por causa do poder, de capacidade intelectual. Ei, vem aqui, eu vou ensinar vocês de novo como é ser gente, porque vocês se perderam. Sabe qual é o nome disso? Maravilhosa graça. Porque eu e você não fizemos nada para que Ele viesse pegar na nossa mão e nos levar de novo à comunhão com Deus. Nós estamos voltando para o jardim. Nós estamos voltando para a comunhão com Deus. Ele se esvaziou. Por quê? Porque Ele teve que se tornar pequeno como nós nos tornamos. Nós éramos muito maiores do que isso. Nós éramos muito maior do que nós somos hoje. Não como Deus, mas muito maiores. Nós éramos conscientes de nós mesmos, do próximo. O casal, o homem e a mulher, não se via como duas pessoas diferentes. Eles se viam como um. Gênesis 5, Adão, chamam Adão, que significa vermelho, ou terra. Ou terra, não terra, tem uns irmãos que usam essa palavra terra com outro sentido, né? Mas ou pó. O vermelho, quem vem? Quem vem? Quando o Senhor chama, quem é que vem? O Adão e a Eva. Pois não, Senhor. Deus não diz assim: ô mulher, quem te mandou vir aqui? Estou chamando o homem, você é bico? Ô homem, o que você está fazendo aqui? Eu chamei a mulher. Não, os dois são um, é uma consciência. Eles não se veem como diferentes, eles se veem como um. Não há distinção entre um e outro. Assim era o homem. O homem não precisava matar os animais, não precisava destruir a terra. O homem não queria tanta riqueza para colocar onde não podia pôr. Por quê? Porque tudo já era dele, ele sabia disso, mas ele precisou se diminuir, ele precisou se tornar alguém bem pequeno, tão pequeno como somos nós, os seres humanos, hoje. E o Deus eterno de toda a graça, para vir salvar alguém tão pequeno, ele teve que se apequenar também. Se limitar, se colocar num corpo que ficava doente, num corpo que tinha fome, num corpo que tinha frio,
teve que se limitar às expressões de sentimento que nós temos. Ele chorou, ele se alegrou, ele foi ao funeral, ele viu uma criança nascer, ele viu muita gente morrer, ele viu violência, ele viu crucificação antes dele se tornar um crucificado. Ele se fez homem. Pense nisso. O Deus eterno que criou todo o universo, que não perguntou para nós nada sobre como ele poderia e deveria fazer, finalmente ele se faz um como eu. Isso é muito constrangedor. Você já foi na casa de alguém e por algum motivo aquela pessoa te tem muita estima e parece que ela se sente constrangida porque chegou na casa dela? Vou dar outro exemplo. Você já foi na casa de alguém que alguém diz assim: ah, você vem na casa de pobre? Você já ouviu alguém falar? Alguém já falou isso para você? Quando a pessoa está dizendo assim, você vem na casa de pobre, lógico que isso não é elegante, lógico que não, mas quando alguém diz isso, ele está dizendo, olha, eu estou lisonjeado, porque eu não esperava que você viesse na minha humilde casa. É como se a pessoa fosse maior do que o ambiente que ele está. Imagine o Deus eterno, Criador de todas as coisas, sustentador do universo, que deu a vida a todos os homens. Não só isso, que criou o homem, não só isso. Agora ele se apequena, se faz um de nós e vem até nós e diz assim, eu vou te levar de volta para casa. Você se perdeu, mas eu vou te levar de volta para casa. E quando eu olho para esse Jesus, eu fico sem graça. Paulo diz assim que o amor dele nos constrange. Você fica constrangido por alguém te amar tanto. Sabe como é o nome disso? Graça. Maravilhosa graça. Ele se fez homem e veio habitar entre nós. Ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo encontrado em forma de homem, humilhou-se ainda mais, indo morrer no nosso lugar. E que morte? Cadeira elétrica. Hoje seria cadeira elétrica, hoje seria aquela, como é que é o nome? Aquela morte, injeção letal, hoje seria injeção letal. A pior desgraça que tem é alguém ir para a mesa lá para tomar uma injeção letal. Por quê? Porque é um desgraçado, é um maldito. Antigamente era cruz, hoje não tem cruz, hoje seria isso. Morreu do quê? Foi para a cadeira elétrica essa desgraça. Foi para a cama para receber uma injeção letal. E o que ele fez? Ele veio salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Eu estava perdido. Eu me perdi do Éden. Eu me perdi de Deus, eu me perdi da minha consciência, eu me perdi do próximo, eu me perdi de mim mesmo, eu me perdi da luz. João fala assim, a luz veio aos homens, mas a luz veio, mas as trevas não reconheceram a luz. Em alguma versão diz, mas as trevas não venceram a luz. Em outra versão diz, mas as trevas não compreenderam a luz. Vamos ler o texto? João, de novo. Evangelho de João. O versículo 10 diz, ele veio ao mundo por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Deixa eu só achar o texto aqui. Aqui, o versículo 5, 1:5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Em outra versão, não a reconheceram. Em uma outra versão ainda, as trevas não entenderam a luz. Ora, como que as trevas vão entender a luz? As trevas não podem ler a luz. Ouça isso, irmãos. Deixa eu ler de novo, versículo 5. A luz brilha nas trevas. Que luz brilhou nas trevas? Que luz? O Deus eterno. Que trevas que nós criamos? Que trevas onde nós estamos? Mas que trevas que nós, os seres humanos, somos?
E aí João diz: mas a luz veio e brilhou no meio das trevas. Só que as trevas não entenderam a luz. Não venceram a luz. Não conseguiram ler, compreender a luz. Por quê? Porque não é possível ler a luz. Homem nenhum lê a luz. Homem nenhum lê Deus. Homem nenhum entende Deus. Homem nenhum encontra Deus. Homem nenhum consegue receber, alcançar Deus. A luz é que nos alcançou. A palavra que se revelou a nós. Deus é que veio em nosso encontro. Deus é que trouxe a nós revelação. Sabe como é o nome disso, irmãos? Graça. Incomparável graça. Maravilhosa graça. Versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória. Ouça aqui, vimos a sua glória. A glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de, vamos ler junto aqui, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória do unigênito do Pai. O que é unigênito, irmãos? Único filho. Ouça aqui, Deus só tem um filho legítimo. O nome dele? Logos, Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Deus só tem um filho. É certo que Paulo diz que Deus é pai de todos, no sentido de que todos os homens vêm de Deus, mas o escritor do livro de João, e mesmo depois o apóstolo Paulo, vai nos esclarecer esse conceito, dizendo que, ainda que todos os homens são filhos de Deus, por isso não precisamos fazer discriminação, por isso não precisamos nos ver como diferentes, mas é assim que o homem se vê. Contudo, João está dizendo que há um só filho. Vimos a glória dele como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Que verdade? A verdade que as trevas não pôde ler, a verdade que as trevas não pôde reconhecer. O unigênito, Deus só tem um filho legítimo, um filho que sai dele, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque ele veio para tornar você e eu irmãos dele. O Filho de Deus veio para me tornar irmão dele, já que eu estava perdido. O texto diz assim, versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus, então, provavelmente os seus aqui sejam os judeus, né? Veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Ouça aqui: mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiro João diz que Jesus é o unigênito. Unigênito é único. Se alguém tem um filho, pode dizer: esse é o meu unigênito. Se é o mais velho, diz: esse é o meu primogênito. Mas é o único filho. Esse é o meu unigênito. É o único filho que eu tenho. Mas esse único filho, Paulo diz que ele se fez homem e veio habitar entre nós, com um corpo como o nosso. E João agora está esclarecendo que ele fez isso com um objetivo, de se revelar para nós. Mas nós éramos trevas. Como nós vamos ver a luz se somos trevas? As trevas não lê luz. As trevas não identificam a luz. Mas ele veio se revelar a nós. Paulo vai nos esclarecer que nesse processo de vir e se revelar a nós, ele nos dá uma coisa que nós não tínhamos. Nós já falamos sobre isso. Ele nos deu fé, para crer que ele era o Filho de Deus. E agora que nós passamos a olhar para ele e crer nele como Filho de Deus, ele nos torna irmãos dele. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder. Vem de fora, não vem de você, vem de Deus.
não estava dentro de você. Ele te deu esse poder. Que poder? De você ser feito filho de Deus. Agora, eu também sou filho de Deus. Paulo diz agora que eu sou herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro da graça de Deus por causa do meu irmão Jesus Cristo. Ele fala em Romanos 8, como eu sempre cito aqui aos irmãos, que ele nos chamou para nós ficarmos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão. Se o primeiro foi reprovado, se o primeiro se degradou, se o primeiro fez distinção, fez discriminação, destruiu a natureza, se o primeiro foi o que abriu o caminho para nós chegarmos no cal que nós estamos hoje, o segundo é aquele que veio me pegar a mão, me colocar novamente em conexão com o Pai e me fazer filho. Então hoje alguém diz para você, ué, quem você acha que você é para ser filho de Deus? Você diz, eu sei exatamente isso, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém para ser filho de Deus. Mas Ele decidiu, Ele quis, com a graça dEle, Ele me alcançou, Ele me deu fé para crer nele, e Ele me fez filho de Deus. Hoje nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos, Pai, santificado seja o Teu nome. Podemos chamar de Senhor, podemos chamar de soberano, podemos chamá-lo de eterno, podemos chamá-lo de muitos outros nomes, mas podemos chamá-lo de Pai. E podemos chamá-lo de Pai porque Ele nos fez filhos através de Cristo Jesus. Bênção, né, irmãos? Coisa maravilhosa. O nome disso é incomparável graça, maravilhosa graça. Só que essa graça é escandalosa. Porque Jesus de Nazaré começa a escolher pessoas que não merecem. Você conhece alguém que não merece? Você conhece alguém que não merece? Só entre nós, irmãos, lembre de alguém que não merece. Lembre de alguém na sua família, lembre algum vizinho seu, lembre de alguém do seu relacionamento que você diz, esse não merece. Esse não merece. O quê? Não merece um pão, não merece um abraço, não merece outra oportunidade, não merece um carinho, não merece atenção, não merece outra roupa, não merece outro carro, não merece nada, porque não merece. Só entre nós, gente, ninguém está vendo a gente, hein? Você conhece alguém que não merece? Nós conhecemos muita gente que não merece. Sabe o que o Evangelho vem ensinar para nós? Que eu não mereço. E o Deus, que eu não posso me comparar com Ele, se fez um parecido comigo, para me fazer um parecido com Ele. Me tornar um de novo com Ele, para eu poder chamá-lo de Pai. É por isso que mesmo alguém que acabou de aceitar Jesus agora, receber Jesus como seu Salvador, vê alguém doente e põe a mão naquele doente, aquele doente é liberto da doença. Ou vê alguém com uma possessão maligna, e não precisa ligar para o pastor, para o presbítero, para o apóstolo, para o querubim, para o serafim, ele mesmo vai lá para a pessoa que está endemoniada e ora e aquele demônio vai embora. Por que é assim? Porque agora ele é filho. E aquele demônio, aquela entidade, aquele espírito, aquela macumba, aquela coisa ruim que fizeram, reconhece nele a identidade de Cristo. Ele agora é filho de Deus. Mas ele não merece, isso mesmo, ele não merece. Não se trata de mérito, se trata de graça. A graça de Deus nos alcançou. Então, quando você vai orar com alguém, vai orar por alguém, não vá com medo, não vá inseguro, não vá tremendo. Apenas vá como filho. A graça escandalosa de Deus, irmãos, nos faz Jesus chamar pessoas que não merecem. Para lembrar aqui de alguns seguidores dele, o Simão, como era o segundo nome dele? Simão, o Zelote. Simão, o Zelote. Zelote, irmãos, o Simão Zelote era chamado de Zelote porque ele fazia parte do partido dos Zelotes. O partido dos Zelotes era um pessoal revolucionário, que pegava na espada para matar e derrubar o governo. Vocês estão entendendo? Eu não sei que nome a gente poderia dar para isso hoje, não consegui identificar. E não entra nessa de esquerda, de direita, que isso é bobagem que a gente inventou. É aquele movimento que é rebelião contra o governo. E porque o governo oprimia. E porque o governo explorava. E eles andavam com uma espada. Então tinha o Zelote
E tinha um outro grupo chamado de sicário, que andava com uma adaga. O zelote era um pessoal que fazia revolução, que fizeram inclusive a revolução, antes de Jesus nascer, né? Tem o sicário, que esse era o pessoal que andava com um punhal, uma espada. Vocês lembram de alguém no meio de Jesus que estava com uma espada? E puxou a espada para defender Jesus? Deixa comigo, Senhor, que eu estou treinado. Eu sou eu sou sicário. Vocês lembram dele? Não. É provável que Pedro era sicário, porque andava de peixeira. Ele era um revolucionário. O Simão, ele era zelote, era um revolucionário. E o Judas, lembra do Judas? Iscariotes. Por que Iscariotes? Porque também era sicário. Provavelmente ele fazia parte do time do sicário, do partido do sicário. Então, um partido era do sicário, o outro partido era do zelote. Gente boa, né? Vocês recebiam esse pessoal na sua casa, gente? Gente endividada até o pescoço. Alguns fizeram voto de pobreza, mas se não dava, eles podiam fazer igual Lampião, pegar emprestado e não devolvia mais. Andava com espada, porque andar com espada é como andar armado hoje. Você anda na rua aí, você vê gente armada, não é? Mesmo que seja ilegal. Jesus, irmãos, chama para andar com ele um cara que era cobrador de impostos. O nome dele era Mateus. Mateus, o cobrador de impostos. Cobrador de impostos, quem que era? O traidor da pátria. Você é traidor você é zelote, você é sicário, você é traidor da pátria. Então vem aqui que eu vim salvar vocês. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, João, o evangelista diz assim nas palavras de Jesus, referindo-se aos religiosos, ele diz assim: na frente dos religiosos entrarão no reino as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos. Por quê? Porque a graça é escandalosa. Imagine Jesus indo para Brasília e salvando todos aqueles deputados envolvidos com mensalão e envolvidos com tanta maracutaia por aí, e dizendo assim: vocês vão ser meus discípulos. Aliás, vocês vão ser meus apóstolos. Cabe isso na nossa cabeça, irmãos? Fala a verdade, cabe isso na nossa cabeça? E por que não cabe? Porque dentro de nós temos essa sensação que eles não merecem. O que eles merecem? O que eles merecem? Cadeira elétrica? Eles merecem injeção letal? Quem veio receber injeção letal e cadeira elétrica ou cruz no lugar deles? O Deus que se fez homem e veio nos ensinar a ser gente. Isso é a graça. A graça é escandalosa, porque alguém pega uma mulher no ato de prostituição, e trazem a mulher diante dele. Não trazem o homem, né? Porque deram uma... Já havia essa questão lá, né? Dá uma cobertura para o homem, traz a mulher. Senhor, pegamos essa vigarista aí, essa prostituta, essa vagabunda. O que faz com ela? Mata, mata, mata. Mas o reino de Deus chegou para aquela mulher. Jesus diz: quem não tem pecado, quem não precisa de graça, quem não já recebeu misericórdia, quem não sabe quanto não presta, pode atirar a primeira pedra. Todo mundo larga a pedra, vai embora. Aquela mulher se levanta, Jesus fala: onde estão os teus acusadores? Ela fala: eu não sei. Ele fala: eu também não te condeno, mas olha, deixa essa vida, isso está errado. A graça não acoberta os nossos erros, a graça nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade que as trevas não conseguiu ler, a verdade que as trevas não conseguiu decifrar, a verdade que foi revelada a nós, a verdade que Paulo fala em Romanos, que Deus entregou à igreja dele, a verdade que foi revelada em Cristo Jesus e nos fez filhos. Como filhos agora nós andamos como nosso Pai nos chamou para andar. A graça é escandalosa. Quando nós vamos à rua, quando nós pregamos o Evangelho,
quando nós damos mais uma oportunidade, quando nós estendemos a mão, nós não estamos dizendo, oh, eu concordo com o que você está fazendo de errado, nós estamos dizendo, a graça ainda pode te alcançar, como me alcançou. Quando você vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo ao encontro de alguém que está perdido, você não está dizendo, olha, eu estou pondo pano quente, eu estou passando a mão na cabeça sua e acobertando os seus erros. Não, você está dizendo, a graça que me alcançou ainda pode te alcançar. A porta da graça está aberta. A maravilhosa graça, a escandalosa graça. A graça escandalosa encontrou uma mulher que tinha 5 maridos e os 5 não era marido dela. Tinha tido 5, né? E os 5 nenhum era marido dela. Ela tinha um problema sério de solidão, de vazio, de necessidade de se completar com alguém. E ela saía buscando esse alguém e tomando esse alguém de quem quer que fosse. Mas um dia o Senhor Jesus vai na sua missão com seus discípulos e passa em Samaria. E o texto bíblico diz assim, ele tinha que passar em Samaria. E claro que ele não tinha que passar em Samaria, nenhum judeu passava em Samaria. Todo mundo dava a volta, porque Samaria era um lugar desprezível. Mas Jesus passa em Samaria, porque ele tinha que encontrar aquela mulher e manifestar sobre ela a sua escandalosa graça. Jesus foi crucificado porque a graça que ele trouxe é escandalosa. A graça de Jesus, cabe nela o que normalmente não cabe na nossa cabeça. Cabe pessoas, cabe tipo de gente que normalmente não caberia no nosso círculo de relacionamento. A graça de Deus é escandalosa. E o Senhor nos chamou para essa graça. E alguém pode dizer, pastor, mas não dá a impressão então que a graça é casa de mãe Joana? Entra quem quer? Não, entra quem ele chama, só que ele chama qualquer um. E é qualquer um mesmo. Olha eu e você aqui. Paulo diz em Coríntios que quando nós fomos alcançados por Cristo, não éramos muitos de nós sábios, entendidos, ou inteligentes, ou letrados, ou ricos, ou poderosos. Ao contrário, ele veio atrás dos perdidos, dos desprezíveis, dos doentes, dos enfermos. Então, que olhar nós devemos ter para os que estão ao nosso redor? De graça, de misericórdia, incomparável graça. Essa graça nos trouxe salvação, salvação em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Nós vamos agora partir o pão, tomar o vinho, celebrar a ceia do Senhor. E nós só podemos fazer isso porque nós fomos inseridos no corpo de Cristo. A graça de Deus me alcançou. A graça me trouxe redenção. Se tem um povo, irmãos, na sociedade que deveria olhar para o outro sem rótulo, é o discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Eu quero te incentivar. Abra as Escrituras. Você que me ouve pela internet, abra as Escrituras, leia as Escrituras. Ela vai mudar a sua cabeça. Não é possível crente racista, crente que discrimina alguém pela opção sexual, crente que discrimina alguém porque é mulher, porque é criança, porque é rico, porque é pobre. Tiago escreve o seu livro e diz assim, olha, não trate pessoas diferentes, não trate pessoas com diferença por conta da condição financeira dessas pessoas. Lembrem-se que normalmente é quem pode mais que pisa em quem pode menos. Como que essas coisas são tão difíceis de entrar na nossa cabeça, né? Mas quando o Evangelho entra, ele abre nossa mente e mostra a graça de Deus sobre todos nós. Vamos orar, irmãos? Você foi alcançado pela graça do Senhor? Se você ainda não se sente alcançado, clame ao Senhor e diga, Senhor, encha-me com a sua graça, visita-me com a sua graça. A graça nos dá um sentimento de gratidão. Se você tem estado muito nervoso, irritado com tudo, isso é normal.
Mas encha-se da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te dar graça. A graça nos dá sentimento de gratidão, de satisfação, agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Paulo diz lá em Filipenses, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Não procure culpados. Não precisa nem sair atrás do diabo. Nós estamos satisfeitos em toda e qualquer situação. Mas isso é mais forte quanto mais percebemos a graça de Deus em nós. Por que você está na situação que você está? Algumas decisões somos nós que tomamos, outras alguém toma por nós e nós nem damos conta disso. Outras o fluxo da vida nos atropela e nós não temos o que fazer. Mas nós podemos ter um coração agradecido. Obrigado, Senhor, pois o Senhor não só tem me dado vida e sustentado nela, o Senhor tem me feito filho. O Senhor me chamou para ser igreja. A igreja, irmãos, nós estamos vivendo tempos de intolerância, tempos de extremismo, tempos de violência. A igreja está tendo uma oportunidade extraordinária de sinalizar para o mundo e dizer: nós temos o reino de Deus, nós recebemos o reino de Deus, a graça nos alcançou e a graça quer te alcançar. Nós temos a oportunidade de, ao invés de falar muito nas redes sociais, influenciados pelos movimentos políticos, falarmos influenciados pela palavra de Deus, pela verdade do Evangelho, pela graça do Evangelho. Nós podemos sinalizar para a sociedade violenta que nós estamos vivendo, que nós recebemos a graça, se recebemos ela, porque ela nos dá gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Os dias são difíceis, mas nós temos motivos para celebrar o Senhor. Ele tem nos dado vida, tem nos sustentado na vida, Ele nos trouxe salvação. Que grande salvação Ele nos trouxe. Vamos orar? Eu quero orar com você, vamos agradecendo ao Senhor por esse tempo. Tá. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, pela palavra que o Senhor nos deu, consagrar os elementos da ceia, pão e vinho. Hoje nós vamos de novo tomar a nossa ceia feita com pão. Foi o Júlio que fez o pão, esse aqui? Ou foi quem fez o pão? Foi o Júlio? Olha, a irmã, temos dois padeiros oficiais aqui, né, irmãos? O Júlio e a irmã Elisa, que faz os pães da ceia. E hoje nós vamos de novo, eu senti aquele cheirinho daquele pão gostoso. Viu, irmão, você que está em casa aí, nós vamos participar da ceia agora, um pãozinho gostoso, limpinho. Vamos orar, irmãos? Ore comigo. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por em tempos de tanta religiosidade e legalismos, nós abrimos a sua palavra e vemos tanta graça que se derramou sobre todos os homens, trazendo vida, trazendo existência, trazendo o desfrutar da vida. E vimos a sua incomparável graça, trazendo salvação. A graça que revelou a nós a tua verdade, a tua luz. A graça que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A graça que nos trouxe verdade, a graça que nos revelou quem nós somos. A graça que nos mostra como espelho quando precisamos de um Salvador. A graça que nos mostrou o Senhor se fazendo um de nós, para nos trazer vida novamente e fazer de nós um com o Senhor, através da comunhão. A graça, Senhor, que nos mostra a tua bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Quão não merecedores nós somos, e quão misericordioso é o Senhor para conosco. Obrigado por essa graça, Senhor. Que essa graça, Senhor, transforme a nossa maneira de olhar para os que estão ao nosso redor. Senhor, que essa graça transforme a nossa maneira de olhar dentro de casa, para os nossos filhos, para a esposa, para o esposo.
Que essa graça transforme a nossa maneira de lidar com os parentes, com os primos e primas, cunhados e tios e tias. Que essa graça nos ajude a lidar com as pessoas que são diferentes de nós. Que essa graça nos ajude a lidar com aqueles que têm cor diferente da nossa, status social diferente. Aqueles, ó Deus, aqueles Deus que vivem experiências de vida diferente das nossas. Aqueles que são pessoas como nós e experimentam um mundo diferente de nós. Que a Tua graça, Senhor, nos traga gratidão. Gratidão pela vida e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a Tua graça, Senhor, nos dê sentimento de satisfação por tudo que temos, por tudo que temos recebido, e nos descolhe, Senhor, do materialismo que consome a nossa humanidade. Que a Tua graça, Senhor, nos leve a celebrar o Teu nome, em todo lugar, em todo tempo, na cama de hospital, Senhor, no leito, no culto fúnebre, também no nascimento, no aniversário, na mesa farta, no momento de alegria. Que essa graça, Senhor, nos traga satisfação, porque o Senhor tem sido suficiente para nós. Obrigado por Sua palavra, Senhor, obrigado pela oportunidade de agora podermos consagrar os elementos da ceia, pão e vinho, junto com os nossos irmãos em suas casas. Oramos consagrando o pão e o vinho, agradecidos ao Senhor. Esse pão, Senhor, que simboliza o corpo do Teu Filho entregue por nós na cruz. O corpo, Senhor, o Deus que se fez limitado. Ao pegarmos o pão, lembra-nos, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Deus que se fez homem para se tornar um como nós. O vinho, Senhor, que simboliza o sangue que pagou a nossa dívida, o sangue que arrancou de nós o nosso pecado, o sangue que nos conectou novamente contigo e nos fez filhos Teus, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo, que nós celebremos como família e com alegria essa comunhão em nome de Jesus. Ao pegarmos o pão e bebermos o vinho, eu quero te convidar a fazer isso olhando para os irmãos. Pegue o seu pão, quando você pegar, pegue o vinho, olhe para o irmão, olhe para o outro, e lembre-se, ele é teu irmão em Cristo Jesus. Lembre-se dos diferentes, lembre-se daqueles irmãos que você fala, tem irmão que não é mole. Lembre-se, ele é irmão, e isso não é uma palavra bonita. Isso é uma condição que o Senhor deu para você e para ele. Vamos louvar o Senhor enquanto nós entregamos o pão e vinho aos nossos irmãos.